Olá, começa agora o Câmara Notícia, edição desta segunda-feira, 28 de novembro de 2022. E você pode participar com a gente mandando a sua sugestão ou a sua opinião pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas. O número aparece aqui, ó, 19978293776. Confira agora os destaques desta edição. CPI discute papel das escolas e da educação para o enfrentamento a grupos nazifascistas. Requerimento questiona a falta de profissionais médicos nos centros de saúde. Câmara cedia seminário educacional. No quadro de Olho na Educação, a segunda fase do vestibular da Unicamp. E Campinas tem programação especial de Natal chamado Caminho dos Sonhos de 2022. E segunda-feira é sempre um dia importante para quem está à procura de emprego e vamos agora conferir as vagas disponíveis no CEPAT Campinas. Confira as informações com a Viviane Novaes. O Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com vagas para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, assistente administrativo, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de costura, auxiliar de laboratório, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, caldeireiro, camareira de hotel, chefe de serviço de limpeza, costureira de máquina reta industrial, costureira em geral, encanador, fresador, garçom, jardineiro, marceneiro, mecânico de equipamentos industriais, mecânico de usinagem, montador de estruturas metálicas, motorista de caminhão guincho pesado com manque, motorista entregador, oficial de manutenção, operador de estacionamento, operador de telemarketing ativo, pintor de obras, promotor de vendas, serralheiro, montador, técnico agrícola, técnico de suporte de TI, tosador, vendedor e vendedor interno, vaga para PCD. No site www.cepat.campinas.sp.gov.br, o interessado encontra detalhes das vagas ofertadas, como tempo de experiência e salário. Você que trabalha em casa sabe como montar um ambiente adaptável? O André Aranha vai mostrar pra gente como isso funciona. Agora o William só trabalha de casa. Estar todos os dias na empresa faz parte do passado. Bom, e o William teve que fazer um espaço adaptável para poder trabalhar no conforto da casa dele. Tudo mudou durante a pandemia, quando ele passou a fazer home office. Agora ele só trabalha nessa situação. O que você montou aqui, William? Bom, eu precisei fazer umas adaptações, né? Antes o escritório estava lá de fora, tive que trazer para cá. Então, arrumar um espaço para colocar os meus livros, meu equipamento de trabalho, um pouco silencioso aqui, com uma luz boa, para poder trabalhar, poder ser produtivo. Como você fez? Procurou ajuda de alguém? Você mesmo que resolveu montar? Eu resolvi montar e aí vai perguntando para os amigos o que está fazendo. Por exemplo, um tipo de luz, alguma coisa que dê para ajudar durante as reuniões, um fone de ouvido diferente. Então eu estou fazendo esse tipo de adaptação para poder trabalhar bem em casa e não sentir falta lá do escritório. Aí você pode pensar, mas será que trabalhar em casa atrapalha a produtividade? O próprio William responde. Eu acho que é mais produtivo do que era lá. Trabalho mesmo. No ambiente de trabalho. Melhorou a produção? Muito, muito. Nós temos as reuniões aqui, o trabalho no dia a dia, tudo funciona muito bem. Ouso dizer que está melhor do que era no modelo presencial. Você estava me falando, né, William, que na empresa que você trabalha, antes havia um determinado número de funcionários. Sim. Agora, pós-pandemia, todo mundo fazendo home office, virou uma tendência e aumentou o número de colaboradores. Isso mesmo, aumentou o número. Hoje não caberia mais no andar que era reservado para a minha equipe. Então, as pessoas começaram a ter essa liberdade para trabalhar onde achasse melhor. Eu vim para o interior de São Paulo, teve gente que foi para o Nordeste, teve gente que saiu do país.
Então, acho que a maravilha desse home office é que nos permite ter liberdade para poder trabalhar e ser mais produtivo de onde estiver. E todo mundo teve que montar um espaço adaptável. Todo mundo teve que se adaptar. Uma das principais tendências no mundo corporativo é o trabalho remoto. Esse modelo foi impulsionado durante a pandemia e mostrou que veio para ficar. Há diversas vantagens em trabalhar fora do escritório. Entre elas estão a otimização do trabalho e o aumento da produtividade. Também escalas flexíveis e qualidade de vida. É o que explica essa arquiteta. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente nessa infraestrutura, né? De pensar num mobiliário adequado, numa cadeira confortável, ergonômica, né? Que tenha ajustes de repente de altura, a questão dos braços, né? E você ficar sempre numa altura confortável, adequada, ter uma boa mesa de trabalho. Né, porque em casa normalmente a gente passa muitas horas, né, muitas horas sentado. Né, de repente existe a possibilidade também de você pensar numa mesa com uma altura diferenciada, né, para fazer um trabalho em pé, a 1,10 m de altura, né, e aí está intercalando essas horas de trabalho, né, sentado e em pé muitas das vezes. E lembra do William? É claro que ele teve que fazer um investimento para montar o escritório dele assim, em casa. O computador eu já tinha, mas assim, os móveis, cadeira, material de escritório, luz de apoio, todas essas coisas que a gente não pensa quando está no modelo presencial. E aí quando você chega em casa começa a sentir falta, fala, pô, podia ter, sei lá, uma luz diferente, um fone de ouvido melhor, podia ter uma cadeira mais confortável, e aí a gente tem que correr atrás. E vai se adaptando. Vai se adaptando. Hora das notícias da metrópole e hoje tem jogo da seleção brasileira à 1h da tarde. O Brasil joga contra a Suíça no segundo jogo das eliminatórias. Mas além da Copa do Mundo, já estamos em clima de Natal. E na última sexta-feira, Campinas lançou o projeto Natal Caminho dos Sonhos 2022, que contempla a parada de Natal, a Vila do Papai Noel, decoração e iluminação em diversos pontos, além das apresentações musicais. Confira! O Natal é a época mais bonita do ano. Parece que tudo fica diferente. E em Campinas, olha só, nós temos o privilégio de contar com o Natal Caminho dos Sonhos. Eu acho que traz uma grandiosidade e principalmente, né, trazendo para esse miolinho do centro que a gente tanto quer que as pessoas frequentem, um entretenimento da melhor qualidade. A Câmara Municipal de Campinas foi representada pela presidente Débora Palermo. É muito importante, né, resgatar esse espírito do natalino, enfeitar a cidade, trazer a população para mais perto, né? Eu acho que fazia tempo que a gente não tinha nada assim em Campinas e nesse momento, depois de uma pandemia principalmente, é muito importante que as pessoas sejam recebidas e acolhidas, né? Outros vereadores também prestigiaram o evento. Uma data muito especial e Campinas, uma cidade com 1.300.000 habitantes, precisa dessa festa, né? É uma festa que realmente emociona a todos, né, pelo seu significado. E há anos que Campinas não tem uma festa nessa proporção. Então fico muito feliz, né, e vejo também a população recebendo de braços abertos essa festa aqui no centro da cidade, que é essa festa de Natal. Maravilhoso, ó, pessoal tudo animado, contente, e esse clima de Natal é para unir as famílias. Olha que espetáculo bonito que está sendo aqui. Tá coisa mais linda, né? Eu falo que o centro precisava disso aí, pós uma pandemia que nós passamos, aí o centro ficou parado e agora vem essa questão aí, tanto da Copa do Mundo como essa iniciativa de Natal aqui, para trazer um pouco mais de movimento para o centro, as pessoas começarem a vir para o centro, as famílias dos prédios descerem para festejar, então isso é muito importante para o nosso centro. A sexta-feira em Campinas estava de fato mais iluminada. O Natal Caminho dos Sonhos tem como principal objetivo despertar o espírito natalino aqui em Campinas e, claro, movimentar muito o comércio local através das muitas decorações espalhadas pela cidade. Exatamente, o centro precisa desse incentivo, né, de trazer as pessoas para o centro, um centro bonito, enfeitado, eu acho muito importante. O povo pode esperar a magia do Natal de volta.
O que nós queremos é trazer de volta esse clima de Natal, essa magia que o Natal sempre nos trouxe. Quando criança, o Natal era uma coisa que nos emocionava muito. A gente vai ficando adulto, vai ficando mais velho, a gente perde um pouco. E a ideia é trazer esse clima novamente, valorizar o centro da cidade de Campinas, fazer com que as pessoas venham aqui para o centro para ver a decoração de Natal e também fazer compras. O projeto percorre o centro da cidade, que está todo decorado. E olha só que bacana, gente. Foi instalada no Largo do Rosário 8 casinhas abertas, a visitação e a presença diária do Papai Noel. A senhora veio ver aqui? Aliás, eu não ia vir, né? Ia embora, mas resolvi ficar. Por quê? Porque eu queria ver Papai Noel também. Hora de falar do trabalho dos vereadores, porque na última sexta-feira a Câmara realizou um seminário educacional no Teatro Bento Quirino. Pela manhã, o tema foi tomada de decisão, impactos positivos nas organizações da sociedade civil e nos coletivos comunitários. Veja como foi. O seminário educacional foi organizado pelo vereador Paulo Búfalo. Fiquei responsável por não só dar as boas-vindas aqui, em nome da casa, mas também poder acolher esse evento aqui na Câmara Municipal, nesse plenário, que é um plenário que nós estamos utilizando provisoriamente, até que a nossa casa lá na Avenida Saudade tenha suas obras concluídas, né, no nosso auditório. E aí, queria dizer que nós vamos aproveitar aqui e entregar um requerimento de congratulação com o Centro Educacional Integrado Padre Santi Capriotti, pela criação desse espaço, né, que é um espaço de audiovisual e homenageia o professor Marco do Vale. Marco do Vale, contemporâneo, aí, inclusive, do Toninho, né, do Antônio da Costa Santos, que pensava essa cidade coletiva, integradora, uma cidade para as pessoas, né? E, por outro lado, a importância de ter a criação aqui no centro da cidade de mais um espaço de cultura e para o audiovisual, pensando que a nossa cidade aqui no centro já teve vários espaços de audiovisual, mais populares, outros menos, que foram sendo todos eles extintos, né? E agora está em curso, inclusive, sendo repensado lá no espaço do Museu da Imagem e do Som, uma sala que vai levar o nome do Glauber Rocha, e aqui, então, vai fazer uma bipolarização aqui na cidade, com um espaço consistente aqui, homenageando o professor e também sendo um espaço cultural. Tomada de decisão, impactos positivos nas organizações da sociedade civil e nos coletivos comunitários foi o tema do evento, que reuniu diversas pessoas durante toda a manhã no Teatro Bento Quirino. Estar aqui nessa mesa, eu fico pensando que a mesa é um lugar de decisão, né, da gestão, e às vezes é um lugar muito solitário. E eu fui olhar esses lugares solitários também um pouco na minha trajetória. Então, eu sou um pai bem recente ainda. Eu tenho o Joaquim, o meu filho mais velho, que acabou de fazer agora, dia 18, 4 anos. E a Serena Baiomi, que tem 1 ano e meio. E eu parei para pensar que acho que o meu maior desafio na vida é ser pai, porque exige algum momento uma tomada de decisão. E não tem mesa, mas é muito solitário também. Então,
que você também visite esses espaços, mas que exige muita coragem da gente, né? Entre os palestrantes esteve José Alberto Tosi. Quando a gente observa o dia a dia das organizações, a gente vê que é um tema extremamente importante e que afeta, né, o resultado da organização, a gestão da organização. Eu acho que foi, quando o Lincoln me falou, eu falei, mas o que estão pensando com isso? Agora, preparando isso aqui, falando com vocês, eu acho que é importantíssimo, é muito atual, é muito importante esse tema. Por quê? Porque o mundo, se a gente observar, ele está correndo numa rapidez muito grande. As coisas estão acontecendo e são voláteis. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E o terceiro setor, para a sua sobrevivência, tem que captar recursos, mas tem que acompanhar esse mundo. Durante o evento, o público também pôde conhecer um pouco da história da Casa Hacker, que hoje oferece conhecimento em ciência e tecnologia à comunidade periférica de Campinas. Nessa luta que eu tenho com a arte, né, para tornar ela mais acessível, os meios de produção dela, eu acabei me deparando com a gestão cultural, né, com o desenvolvimento de projetos culturais. Isso veio naturalmente. Eu não me formei, né, nessa área numa faculdade, numa universidade. Eu cheguei a frequentar a faculdade, né, fiz publicidade por um semestre, mas assim, eu sou autodidata, né, e eu não consegui estar ali naquele ambiente, né, depois da jornada de trabalho, depois da jornada de estudo independente, né, preferi seguir meu próprio caminho sendo autodidata. Então, me deparei com essa produção de arte, né, que começou por causa da minha própria arte, em seguida fui conhecendo outras pessoas da periferia mesmo, que é o lugar onde eu atuo, onde eu moro, onde eu vivo, né, e me encantei, né, pela arte dessas pessoas, comecei a produzir elas. Uma delas me mostrou esse universo de gestão de projetos, né. A princípio foi um curso de elaboração de projetos culturais, onde a princípio eu não entendi nada, mas fiquei muito encantado, né, ao saber que aquilo que eu estava realizando com meus parceiros na comunidade, né, poderia gerar recursos, poderia ser feito de uma forma profissional, né, que a gente poderia remunerar as pessoas através desses projetos. E isso bateu assim na minha cara e me impactou fortemente. A partir daí, eu comecei a buscar conhecimentos na área, procurei alguns cursos, né, alguns mentores e mentoras aqui da cidade, como a Cassiane Tomilheiro, né, como o Alan Lumumba, né, que já nos deixou, infelizmente, devido ao Covid, né, e entre outros mestres e mestras, né, quais eu fui conhecendo ao longo dessa trajetória. Em algum momento dessa trajetória eu encontrei a Casa de Cultura do Parque Itajaí. Eu não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, estão convidados e convidadas a ir lá conhecer, né? Fica lá no Parque Itajaí 4, essa Casa de Cultura. É uma das primeiras casas de cultura do Brasil, quem sabe a primeira registrada, né, oficialmente. Ela, a partir dessa experiência da Casa de Cultura, se deu origem ao plano, né, municipal de cultura, também ao Plano Nacional de Cultura. E vocês podem estar conhecendo um pouco mais dessa história, pesquisando, que é muito rico saber que na região do Campo Grande a gente gera esse impacto desde os anos 80, né? Fazendo a manutenção dessa casa, levando para ela atividades de leitura, atividades de artesanato. E foi ali que eu vi, né, surgir a Casa Hacker. Foi ali que eu participei dessa fundação, né, dessa organização da sociedade civil, que a princípio começou, né, com o intuito de combater as fake news, né, que estavam circulando ali nas eleições de 2018. E com esse trabalho, nos juntamos, né, várias pessoas, várias lideranças da comunidade, pessoas de outras regiões, e a partir desse trabalho surgiu a Casa Hacker como organização da sociedade civil, né. A princípio a gente não tinha o CNPJ, a princípio a gente utilizava de outras, né, parceria com outras instituições, né, com outras organizações, para que a gente fizesse a captação do recurso para desenvolver nossas atividades.
Para nós é uma satisfação poder acolhê-los e acolhê-las aqui, né, para eventos desse tipo. A casa, eu já falei no início, né, aqui está sendo provisoriamente utilizado pela Câmara, logo nós vamos voltar lá para a nossa sede na Avenida Saudade, e aí continua com essa disposição. Então, queria agradecer, inclusive, em nome do Léo, do Lincoln, toda a equipe aí do SEI que nos deu essa oportunidade de dialogar e poder recebê-los e recebê-las aqui. No período da tarde, o seminário tratou do tema Educação Afro-Indígenas nas Escolas. Quem conta pra gente como foi é Michel Amorim. A educação afro-indígenas nas escolas foi tema do seminário realizado pelas comissões de Cultura, Educação e Esporte da Câmara. Para a reunião foram convidados vários profissionais, como Ângela Soligo, da Faculdade de Educação da Unicamp, Mônica Queiroz, do programa Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade na Rede Municipal de Campinas, Roberta de Paula, professora da Rede Municipal de Ensino, Lua Rame, do Etnocidade. Para a Câmara Municipal de Campinas, que nesse mês de novembro, né, se lançou a essa atividade de tanto ouvindo os parlamentares, mas também da ampla publicidade à luta do combate ao racismo e antirracistas na cidade, ela ganha maior importância ainda, porque trouxeram elementos aqui plurais, diversos, daquilo que deve compor uma política pública de combate ao racismo, né, e de efetivação da educação afro-indígena nas escolas públicas. Segundo o parlamentar, é a partir de discussões como essas que nascem ideias para políticas públicas. Esse material vai ficar disponível e vai servir aos educadores, educadoras que queiram propor isso nas escolas, bem como a informação dos canais aqui onde podem buscar tanto questões referentes à cultura afro-brasileira e indígena. A CPI, que investiga as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas, realizou audiência pública na última sexta-feira, que discutiu o papel das escolas e da educação para o enfrentamento a grupos nazifascistas. Como parte do tema, aconteceu um debate sobre casos de ameaças e atos de apologia ao nazismo em instituições de ensino e como refletir também sobre o ambiente escolar, que pode ser uma ferramenta de combate ao ódio e à intolerância. A educação no enfrentamento ao nazifascismo foi o tema da última reunião da Comissão Parlamentar que investiga ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas. Comandada pela vereadora Mariana Conte, presidente da comissão, a audiência começou com uma fala do professor e filósofo Vladimir Safatli, que participou por meio de vídeo. Mônica Seixas, deputada estadual do PSOL, também contribuiu para o debate. Fascismo, ele nasce num momento caótico da Europa, mas não fica lá. Ele é o culto à violência, antes de mais nada. O culto à violência de uma população que, nos sistemas imperialistas, não tinha uma representatividade, mas tinha ali, pelo menos, o dogma do sagrado, dizendo que Deus escolheu os reis e rainhas. Depois, passou por um período de muita doença, pobreza, ebulição, da instalação de um capitalismo e de um sistema democrático das jovens repúblicas que nunca deram conta da ebulição social que a gente assiste nas mais diversas organizações. E tem uma galera que encontrou no A Minha Pátria, Minha Identidade, a minha vontade e a minha cultura é mais importante do que as demais. O fascista, ele é racista em sua essência. Ângela Solico, doutora em psicologia e pesquisadora da Unicamp, comentou como o modelo econômico afeta as relações. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender como nós fomos sendo criados e criando crianças e adolescentes no contexto desse capitalismo neoliberal. Nós criamos e somos criados como cidadãos do consumo.
individualistas, que buscam o sucesso pessoal a despeito de todos e de tudo, e o que nos define como bons ou não é quanto somos capazes de consumir. Isso tem marcado a criação das nossas crianças, jovens e nossos adultos. Daniela Oliveira, que faz parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB, falou sobre sua vivência na universidade e como o nazismo está ligado ao racismo. E Marcelo Rigon, diretor da Associação Paulista de Empresas de Games, fez um paralelo entre determinado público de jogadores de videogame e o nazismo. A gente sabe que essas questões de nazismo, de fascismo, eles têm o mesmo poço ideológico do racismo, né? Não se tratam de atos isolados, se trata aí da problemática de racialização e hierarquização dos indivíduos que escolhe aí o corpo branco do homem para oprimir as demais pessoas, né? E ao longo dessa minha vivência universitária de apenas 3 anos aqui na cidade, eu vi coisas que em outros lugares eu não presenciei. O primeiro caso que eu cito é o caso da aluna Stephanie Ribeiro, que é uma aluna do curso de arquitetura, né, da Faculdade de Arquitetura lá da PUC, um curso com mais de 40 anos, ela era a segunda aluna negra do curso na universidade. E, inclusive, toda essa coisa do homem branco ali jogando nerd no porão lá de casa, é o que gerou o movimento até hoje dos incel, que é outro grande problema que a gente tem na sociedade, né, o celibatário involuntário ali, que boa parte desses assassinatos em massa nos Estados Unidos, depois se investiga e se chega nessas pessoas que têm esse perfil de incel, né? E que se a gente tivesse um acesso a essas pessoas antes, e por isso que é importante que a gente discutisse mais sobre como lidar com todas essas, todo esse palco, né, de discussão que acontece na internet, porque uma pessoa dessa deveria ir para terapia, não comprar uma arma. A relatora da comissão, vereadora Guida Calisto, comentou sobre o histórico escravista de Campinas. A gente está falando de uma cidade que teve um período de escravização muito violento, né? E a gente carrega esse histórico até hoje. Mas como a gente sempre também fala, nós, principalmente nós do movimento negro, sempre falamos, apesar da gente ter essa história marcada, que muito ruim, mas ela também, aqui, muitos lutadores, lutadoras, né, antirracistas, lutadores, inclusive, forjados no movimento negro, enfim, saíram dessa cidade. Com intensa participação do público, a vereadora Mariana Conte encerrou a audiência com os destaques do debate. Nós temos a extrema-direita e a ideologia da extrema-direita contaminando muitas escolas, sejam escolas públicas e privadas. O que aconteceu no Espírito Santo, infelizmente, não é um caso isolado. Foram 3 ataques, né, mas 2 ataques diferentes dentro de escola no mesmo estado. E a gente teve aqui também no estado de São Paulo, em Suzano, nós tivemos a ameaça de massacre numa escola aqui em Campinas, tivemos a ameaça de massacre no Instituto Federal de Pirituba. Então, assim, a violência tem contaminado as escolas e eu acho que isso exige uma resposta das instituições legislativas, das secretarias de educação e também das instituições de ensino. Nós precisamos ter protocolo para lidar com isso, nós precisamos ter responsabilização dos autores. E o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento solicitando informações sobre a falta de profissionais médicos nos centros de saúde de Campinas. O vereador Rodrigo da Farmadic fez um requerimento e pede informações sobre o déficit de profissionais médicos nos centros de saúde de Campinas. Pois é, entre os questionamentos, o parlamentar quer saber quantos usuários são atendidos em cada centro de saúde do município e também quantas equipes de saúde da família há em cada CS aqui de Campinas. O principal instrumento que nós temos aqui na Casa Legislativa para requerer informações do prefeito municipal e das secretarias para que a gente possa fazer um estudo detalhado de como está sendo a falta de profissionais nos centros de saúde, principalmente médicos.
O parlamentar também pede um relatório analítico contendo algumas informações, como, por exemplo, a classificação e cor de cada uma, se for o caso, o médico responsável pela equipe, os nomes dos profissionais que compõem a equipe, a especialidade, a carga horária e a escala mensal. Também quer saber quais são as especialidades profissionais que devem compor as equipes de saúde da família e qual o número de farmacêuticos lotados por unidade. Existem postos de saúde que têm apenas um médico para dar conta de atendimento das equipes que são classificadas na maioria por cores, a equipe verde, a vermelha, a azul, a laranja, às vezes só tem um médico para cada uma, porque tem problemas de aposentadoria, casos de exoneração, médicos se encontram com licença de trabalho. Então nós precisamos fazer esse levantamento e questionando quantos médicos tem em cada unidade, farmacêutico, enfermeiro, todos os profissionais das equipes, para que a gente possa ter esses dados e fazer o levantamento de quantos são necessários para fazer a reposição. Inclusive, sugerir ao prefeito para que ele tome as medidas mais concretas de contratação emergencial até fazer a contratação através de concurso. Hora de falar de educação, porque o vestibular da Unicamp terá provas coloridas pela primeira vez na história durante a segunda fase. É o tema de hoje no De Olho na Educação com André Aranha. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha, hoje a gente vai falar sobre a segunda fase do vestibular da Unicamp, que pela primeira vez na história terá provas coloridas. Por isso eu estou aqui com o professor José Alves, que você de casa já conhece muito bem, sempre conversa conosco, nos atualizando informações importantes. Tudo bem, professor? Olá, André. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo está aqui nos preparativos para a realização da segunda fase do vestibular da Unicamp. Bom, para falar justamente a respeito desta segunda fase, porque a novidade principal, não é essa questão que envolve aí provas coloridas. Como que vai ser isso, professor? Bom, é um avanço, né? É uma oportunidade para que os candidatos possam olhar melhor as figuras, as imagens, as pinturas. Às vezes, por exemplo, uma célula, sei lá, estou pegando aqui um exemplo hipotético, né? Uma célula, um processo químico, ou um quadro histórico. Quando você analisa em preto e branco, tem uma qualidade. Quando você analisa colorido, tem outra relevância. Então, é para dar mais comodidade para os candidatos e candidatas e, consequentemente, permitir que eles possam responder melhor as questões. Porque a segunda fase, ela é de questões dissertativas, de questões abertas. Então, a mudança, ela tem um cunho pedagógico, um cunho didático, para que o candidato se sinta mais confortável, não tenha aquelas dúvidas que, às vezes, o tom, né, preto, cinza, né, acaba, talvez, podendo confundir. Então, felizmente, nós conseguimos dar esse passo, porque demanda de qualidade técnica, demanda capacidade de impressão e tudo mais. Então, nesse sentido, os candidatos encontrarão uma prova mais bonita, não apenas bonita no sentido das perguntas que são feitas, mas também esteticamente terá uma prova mais agradável de ser realizada. Bom, isso não altera em absolutamente nada o conteúdo, né, professor? O conteúdo é o mesmo. De forma alguma. O tipo de pergunta, o tipo de imagem, o tipo de abordagem que é feita é a mesma coisa, né? Ou seja, a prova não vai ter maior complexidade ou maior dificuldade por conta de ter essas imagens em melhor resolução e melhor situação. Já era um pedido da galera que costuma prestar o vestibular da Unicamp? Era uma demanda nossa mesmo. Nós queríamos há muito tempo fazer isso e, por exemplo, o Enem ou outros vestibulares não realizam. Apenas a Vunesp que já faz prova colorida, porque isso, evidentemente, tem um impacto no custo e também na capacidade técnica de poder imprimir as provas em volumes grandes. Tanto assim que a gente não faz na primeira fase, porque é inviável imprimir 70 mil, 80 mil provas. Além do custo, tem uma questão relacionada a ter máquinas suficientes para poder realizar esse procedimento. Então, mais na segunda fase, pelo número menor de candidatos, aproximadamente 12.500 pessoas, então nós temos condições de realizar a prova impressa com essas características. Bom, e a expectativa do pessoal que foi para a segunda fase só aumenta, não é? Está chegando a hora. Que dia que vai ser ou que dias que vão ser, professor?
A prova acontece no dia 11 de dezembro, no domingo, o primeiro dia de prova, e no dia 12 de dezembro, na segunda-feira. Primeiro dia, a prova de redação, linguagens e questões de ciências da natureza. E no segundo dia, que é a prova de matemática, ciências humanas, e depois as provas específicas por área de conhecimento. Bom, por exemplo, questões dissertativas, 4 pontos cada, né? Fale um pouquinho sobre isso para o pessoal que está em casa, né? Quanto vale as questões, para a galera sair daqui super bem informada sobre a segunda fase aí do vestibular da Unicamp, que está chegando a hora, hein? O pessoal ó, estudando, meio que misturando, né, professor, essa torcida aí pelo Brasil durante a Copa com os estudos, dá para assistir o jogo, não vai abusar, tá? Uma pipoquinha com refrigerante está de bom tamanho, depois volta a estudar, né, professor? A dica é essa, né? A dica é essa, né? Entra aí no clima da galera, entra no clima da torcida, mas não se esqueça dos seus compromissos com as provas, né, que existem aqui nos dias 11 e 12. Nós estaremos fazendo uma prova, por exemplo, uma semana antes da final da Copa do Mundo, né? Então, acho que isso é a preparação dos candidatos aí, das candidatas, tem que ficar atentos ao equilíbrio, né, para continuar estudando e concentrado também para realizar a prova do vestibular da Unicamp. E como você disse, as questões todas elas têm 2 itens, item A e item B, e cada item vale 2 pontos, totalizando 4 pontos. Não existe uma questão ser mais difícil, um item ser mais difícil, valer mais do que o mais fácil. Vale o mesmo tanto. Então, portanto, fiquem atentos aí para responder as questões, não esqueça de usar caneta preta para responder essas questões, porque isso é uma exigência da prova. Bom, com relação aos locais da prova, né? Quando que os candidatos vão saber, né? Os locais, já tem data, professor? No dia 3 de dezembro, eles saberão os locais de prova. Então, nós antecipamos a lista com os aprovados, né? Com os que chegaram ao rendimento para poder ir para a segunda fase. Nós antecipamos e saiu na última semana, mas o local de prova sai conforme edital no dia 3 de dezembro. Bom, você citou aí caneta preta, né? O que tem que levar no dia, além da caneta, evidentemente? Tem que levar documento de identificação, pode ser RG digital, como muitas pessoas já estão usando, ou pode ser um documento que tenha documento com foto, né? Isso é fundamental. Não esqueça da sua água, você pode levar borracha, você pode levar lápis, você pode levar régua transparente, caneta também tem que ser transparente. Esse é o kit do candidato. Uma barrinha de cereal sempre recomendável também, porque são 5 horas de prova, né? E já mencionei a água, máscara será recomendada, mas não será uso obrigatório, porque a não ser que a legislação, que haja um decreto até as vésperas da prova, então é muito importante que candidatos e candidatas fiquem atentos às orientações gerais. Como a gente faz prova em várias cidades, né, nós obedeceremos as medidas determinadas pelas autoridades municipais. Então, se alguma cidade a exigência de máscara retornar, nós exigiremos que os candidatos utilizem máscara. Mas hoje em dia, pelo contexto que nós estamos vivendo, a recomendação é do bom senso. Use a máscara. Bom, e você tocou num assunto importante aí, não é? Essa questão da barrinha de cereal, de água. É isso que pode levar. O que não pode, por exemplo? Olha, não pode usar durante a prova documentos eletrônicos, equipamentos eletrônicos, evidentemente. Você não pode usar celular, você não vai poder usar relógio, mesmo analógico de pulso, porque tem relógios na sala. Olha, né? E agora, do ponto de vista da alimentação, você leva o que for conveniente para você. Né? Nós não vamos barrar ninguém, mas não será o ideal que você leve uma marmita ali, né? Porque você vai perder tempo, vai incomodar os candidatos. Se alguém, por acaso, chegar numa situação como essa, nós pediremos que a pessoa se retire para poder alimentar num espaço adequado e não dentro da sala de aula. O cara não vai levar um X-tudo, né, professor? A gente espera que não, né, André? Mas é muito legal, gente. Chegando o vestibular, essas dúvidas aí são extremamente importantes. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida com você, porque tem a prova de redação também, né? Como que vai ser? Muita gente pergunta como que é a redação da Unicamp, não é? Segunda fase e tal. Está aqui o professor José Alves para tirar todas as nossas dúvidas. Como que vai ser a prova de redação? Então, a redação da Unicamp, de fato, ela é diferenciada dos demais exames. Ela tem 2 propostas de texto, então você tem que escolher uma entre elas, você tem que desempenhar apenas uma das propostas.
E a gente não trabalha com gênero dissertativo, né, exclusivamente. Nós trabalhamos com gêneros textuais. Então, o aluno é colocado em uma situação de leitura e produção de texto. Mas isso não deve preocupar os candidatos e candidatas, porque vem a orientação do que a gente está pedindo. O que é gênero textual, né? Uma carta, um resumo. O ano passado foi um textão de internet. Uma outra proposta foi um manifesto de estudantes contra o corte nas ciências. Observe, nós colocamos os candidatos e as candidatas numa situação real de escrita. Então, por exemplo, um textão de internet, todo mundo, quem nunca leu ou escreveu, quem nunca leu ou pelo menos nunca viu um manifesto, né? Então, isso é apresentado para o candidato, já teve texto de diário. Então, você tem que saber, quando eu tenho, por exemplo, uma carta, eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo. Estou escrevendo uma carta para um governante, para um diretor de escola, então, um abaixo-assinado era para uma sociedade científica. Então, você tem que saber, o importante é ler bem as instruções, usar bem os textos que estão ali disponíveis para subsidiar o seu argumento, para subsidiar a maneira como você vai escrever essa redação. A redação é curtinha, tem 20 linhas no máximo, né? Então, é importante que não criar um bicho de 7 cabeças a respeito da prova de redação, né? Então, e ela, ao mesmo tempo, essa prova ela é importantíssima, porque ela corresponde a 30% da nota dos candidatos. Então, é fundamental ir bem na prova de redação. Por que nós damos esse peso tão grande na redação? Porque nós precisamos de candidatos que entrem na universidade e que saibam escrever, que saibam ler bem, que saibam, porque a gente filtra não apenas o que a pessoa escreve, mas a partir do que a pessoa escreve, está embutido o que ela leu, como ela leu e se essa leitura foi mais refinada ou não em relação àquilo que foi apresentado a ela. Então, de repente, vou pegar o exemplo do ano passado, mais uma vez. Então, corte de ciências. Bom, primeiro, o corte do dinheiro para ciências. Se alguém esteve por fora, já está errado do ponto de vista que não está acompanhando o noticiário, não acompanhou tudo que está envolvido na realidade que o país vive. Mas, hipoteticamente, se alguém não acompanhou, teria a oportunidade de ler ali. Ali tinha gráfico falando a respeito dos investimentos, tinha manifestos de pessoas dizendo como que isso comprometia o futuro do país, né? Tinha ali impacto em procedimentos científicos, em pesquisas de ciência realizadas, como é que isso, de alguma maneira, compromete, né? Não apenas o estudante que não recebe uma bolsa, mas aquilo que impactaria a vida da ciência e de tecnologia no Brasil. E como que ciência e tecnologia são necessárias, né? Ciência e tecnologia são necessárias para o Brasil desenvolver. Observe, tudo isso que eu falei aqui estava dentro dos textos. Então, com isso, se alguém, hipoteticamente, nunca tivesse ouvido falar sobre o assunto, teria condição de buscar essas informações, trabalhar os gráficos, trabalhar a queda e argumentar sobre por que é que isso seria ruim para o país, né? Então, acho que essa é a orientação, saber ler bem o que está ali e transpor isso com a sua própria escrita, com uma maneira autoral, né? Isso é fundamental, você não pode copiar o que está lá, porque isso não é redação, né? Nós estamos pedindo cópia, nós estamos pedindo a sua produção a partir daqueles elementos e daquelas informações que são apresentadas durante a prova. Por isso que no primeiro dia de prova é a redação e 10 questões, né? Então tem a metade das questões do outro dia para que você possa ter tempo, e os nossos estudos, as nossas experiências mostram que os candidatos têm tempo bem tranquilo no primeiro dia para poder fazer a redação e as 10 questões. Boa, muito bem explicado, não é? Porque a Unicamp, né, prioriza tanto aí a prova de redação, e realmente a redação, como diz o professor, é extremamente importante. Bom, passou rápido o nosso tempo, vamos confirmar a principal informação aqui desta entrevista, que são provas coloridas. Depois vou pedir para você, não é, dar o seu recado final para a galera, mas apenas confirmando, professor. Então, pessoal que ligou a TV agora, tal, provas coloridas aí na segunda fase da Unicamp, né? Essa é a novidade. Isso, essa é a novidade. Você terá uma prova colorida, uma prova mais agradável de fazer, e você terá mais condições, mais elementos para responder as questões, porque a prova de segunda fase ela é inteiramente aberta, de questões dissertativas. Uma outra mudança importante é que tem 2 questões a menos se comparado com o ano passado. Primeiro dia, redação e 10 questões, e no segundo dia, 20 questões. No ano passado, eram 22 questões no segundo dia. Então, só para dar um refresco aí no segundo dia, para você fazer a prova com a máxima tranquilidade possível.
No mais, sigam aí atentos, concentrados, torcendo para o Brasil e torcendo por você ter um bom desempenho na prova da Unicamp. Mais alguma coisa para a gente encerrar, professor, que ficou no ar? Não, é importante você não esquecer que você não faz a prova necessariamente no mesmo lugar da primeira fase. Há uma redução de cidades, nós tínhamos 36 cidades, nós tínhamos 59 escolas e agora nós trabalhamos com 26 escolas aproximadamente. Então, é fundamental você olhar o seu cartão para ir no lugar certo, não vá necessariamente no mesmo lugar. Alguns candidatos, aqui em Campinas principalmente, farão a prova na mesma escola que fizeram. Mas só para você ter ideia, aqui na primeira fase, nós utilizamos 7 escolas aqui na cidade de Campinas, aqui na nossa cidade, e na segunda fase nós utilizaremos apenas 2 locais de prova. Então é fundamental as pessoas saberem que afunila para 2 grandes centros de realização da prova do vestibular de 2023 da Unicamp. Não vá perder por uma bobagem, não vá se atrasar porque não olhou o local exato de prova. No mais, a equipe vai estar lá preparada, com a mesma competência, com o mesmo preparo, para poder receber vocês muito bem e realizar uma prova com tranquilidade. Boa, boa. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, professor José Alves. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. Um abraço, André. Valeu, um abraço para você também. Bom, pessoal, então é isso aí, né? Bons estudos, boa sorte na segunda fase aí do vestibular da Unicamp. Eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Hora de conferir como fica o tempo para esta terça-feira. De acordo com o Climatempo, amanhã o dia terá sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima fica na marca dos 26 e a mínima em 20 graus. E hoje o Câmara Notícia fica por aqui. Um bom jogo para você e até mais!